Ele falou, vem aqui, eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Porque a verdade é a essência do que nós precisamos, que é a leteia. O que é leteia? Objetivamente é de acordo com a verdade, revelada. Não a verdade que eu acho, mas a verdade que ele revelou. Ele é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade revelou para nós como devemos adorar. Ele está falando como a gente deve adorar. A partir daquilo que é objetivo, daquilo que é o verdadeiro. Então Cristo vem trazer isso e muda a minha consciência. Agora eu sou tocado na minha consciência de ver o quanto Ele me ama. Então o temor do Senhor vai me dando sabedoria. Não é o temor a Ele, é o temor dele para comigo, quanto que Ele ama a gente, como Ele vem buscar a gente. E isso vai transformando a minha vida e vai fazendo eu querer viver de uma maneira diferente. Não para ir para o céu, é porque eu tenho o céu. Ele se revelou do céu e o que é interessante, Ele se tabernaculou conosco. Por que Ele aceitou aquela tenda? Por que Ele ficou bravo com Davi quando foi construir o templo? Porque quando Ele fez a tenda, Ele falou, a tenda, eu quero uma tenda o quê? Móvel. A tenda é passageira, para mostrar que nós somos o quê? Passageiros. E que ela não é fixa, que ela anda. É como se fosse algo que é vivo. Uma tenda que anda. Porque diz que o fogo subia, o povo andava. O fogo descia, o povo parava. Então não poderia ser um lugar o quê? Rígido, fixo, formado pelo homem, que não tem vida. Mas ele queria alguma coisa que a vida existisse na essência de um culto vivo. E um culto vivo não é aquele que dura uma hora em que a gente vai. O culto vivo é a vida que nós temos acontecendo no dia a dia. Então, quando eu era pecador, quando você era pecador, quando nós não conhecíamos esse Deus maravilhoso, cheio de graça, a gente só tinha atos horríveis. A gente fazia coisas absurdas. De vez em quando umas coisinhas boas. Mas a maioria das coisas a gente pode ver, a gente fala obras mortas, como diz a Bíblia. Quando a gente conhece esse Deus e tem esse encontro com Deus, então começa a acontecer o que através da nossa vida? Obras vivas. Uma fé viva, não uma fé morta. Como que acontece essa fé viva? Porque nós temos a verdade revelada e conseguimos viver essa verdade revelada. Começa um culto. Quando você estende a mão para alguém agora, já não é mais aquele indivíduo passado, do velho Adão. Que ele lá morreu. Mas é um indivíduo que está agora crescendo, é uma criancinha, que ainda faz besteira, mas que está crescendo. E que está cada vez mais se aperfeiçoando, se conformando, se identificando com um novo homem, Adão. Amém? Quando nós vamos crescendo assim, nós não estamos crescendo para ter algo. Nós vamos crescendo porque a gente conhece que agora nós somos também. Então vamos afirmar. Deus é Espírito. E ele falou, Deus é Espírito, falou para a mulher. Deus é Espírito. E importa se os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Aí a pergunta que eu faço agora, eu sou o quê? Pela revelação de Deus? Espírito. Porque de onde você veio? Deus soprou no barro. Mas eu tenho um lado barro. Mas ele soprou, então eu sou Espírito. Então vim da onde? De Deus. Mas eu tive a imagem ofuscada e perdida em parte. O conhecimento dele eu perdi. Agora, restabelecido em Cristo o conhecimento de quem ele é Pai, e eu posso chamar ele de Pai, e nenhuma outra religião chama ele de Pai, mesmo as que são monoteístas, islamismo, judaísmo e o cristianismo, só o cristianismo chama Deus de Pai. E Jesus falou, eu vim mostrar quem Deus é. Deus é Pai. A gente quer coisa melhor do que alguém que cuida como um pai, que criou, que sustentou, que redimiu, que buscou. Aí eu falo, é muito grande isso. É uma beleza muito grande para eu jogar fora. Então eu quero fazer com que a minha vida reflita agora e vou me conformando, veja. Conformando, vou tendo a forma de Cristo. E por que eu estou tendo a forma de Cristo? Porque o Espírito Santo agora começa a agir em mim e agora o Pai está procurando os que adorem em Espírito e verdade, eu quero fazer a minha vida um culto. E esse culto, ele diz, se você beber água, comer, levar, fazer tudo como se fosse para o Senhor e fazer para a glória de Deus. Então, onde você for, é um culto.
Então agora você é, veja, eu era pecador, agora você é filho de Deus. Então esse culto que você faz, você está fazendo ao Pai. Então não é aquele momento que a gente vai na igreja e depois fecha a porta e o Deus fica e a gente vai fazer o que quer. Não, é o dia a dia nosso. Agora, lá no templo você também vai para fazer o quê? Se reunir com os irmãos, tem os ministérios para a gente cada vez mais conhecer Deus e cada vez mais abrir o braço para receber a graça de Deus, abraçar os irmãos. Para receber o amor de Deus, amar os irmãos. Para receber o perdão de Deus, para perdoar os irmãos. Para cada vez mais a gente se conformando com Cristo. Então não somos nós que vamos nos melhorando. É o Espírito Santo em nós, por causa desse Deus, que nos vai constrangendo, veja a palavra, constrangendo a viver esse amor. E aí eu começo a viver esse amor por essa graça. Então nós vamos agora entender o seguinte, que subjetivamente esse aletheia, que é a verdade, é a excelência pessoal, a sinceridade da mente, livre de paixões, não simulação, não falsidade, não engano, nada disso. Agora eu quero viver aquilo que eu sou. Quem você é? Filho de Deus. Então não precisa ter aquele estereotipo que você vê entre os crentes, de roupa, de cabelo, de postura, de forma de ser, de forma de agir, porque agora você não é mais pecador. Você não precisa fingir e nem imitar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir através de você. Então a gente vê na história, muitas vezes, as pessoas tentando imitar o Espírito Santo. Não precisa imitar o Espírito Santo. Se um canta assim, ele cantou assim pelo Espírito, glória a Deus. Mas não imita ele. Se ele ajudou, que nem Ananias e Safira quiseram imitar um homem que ajudou, deu as coisas para os apóstolos. Os apóstolos falaram, se você ficasse com esse dinheiro, não era teu, para que mentir para o Espírito Santo? Seja você agora. Não precisa dar isso. Mas nós, muitas vezes, no processo religioso, não compreendendo o amor de Deus, queremos fazer as coisas imitando os outros, porque fizeram. Então seja você. Agora você também é um filho de Deus. E filho, você sabe que tem filhos dentro da casa que são diferentes. Você olha para 3 filhos, se você tiver 5, são 5 diferentes. Se tiver 10, são 10 diferentes, criados do mesmo jeito na mesma casa. Eles são diferentes na forma de ser, personalidade, forma de agir, forma de amar, forma de abraçar, forma de responder. São diferentes. Sim ou não, queridos? Então, seja você. Mas os pais acabam fazendo os filhos ficarem meio tijolinho. Faz o barro, faz a forma e quer enquadrar todos eles no mesmo padrão. E aí começa a estragar. Se na realidade, eu sempre falo, Deus construiu com pedras a igreja. E nós somos pedras vivas. Então tem que fazer o quê? Burilar só, acertar as arestas que nós temos, por causa do quê? Da sujeira que fica em nós, que o mal vem trazendo no mundo. Mas nós não podemos ser moldados pelos homens. E o que a religião faz? Se você não entrar nesse, lembra que nós já estudamos? Se você não entrar nesse quadradinho nosso, você não é nosso tijolinho. Então você está fora. Porque qual é mais fácil construir uma casa? Com pedra ou tijolo? Tijolo. Você tem um padrão, e se tiver um tijolo fora do padrão, eu falei, esse tijolo não serve, esse tijolo tem que ficar fora, porque atrapalha a construção. A parede fica desigual. Mas a beleza é a desigualdade. Não é uma uniformidade da igreja, mas é a harmonia naquilo que é o diferente. É o diferente na harmonia. É como uma orquestra, com cada um sendo um instrumento, mas tendo uma música através de uma pauta que é Cristo. Essa é a beleza da harmonia. Então essa terceira condição que nós temos é responder positivamente ao amor de Deus. A gente vai entendendo o quanto eu preciso responder positivamente a esse amor de Deus. Então eu não vou para melhorar, para ir para o céu. Não, eu vou responder esse amor de Deus porque eu quero responder esse amor de Deus, porque eu sinto que eu preciso fazer isso, porque eu estou constrangido por esse amor, de tanta coisa que eu tenho recebido. Então agora eu começo a reagir de que maneira? Primeiro, praticando a palavra de Deus. Jesus deixou afirmando assim: a minha palavra não deve ser apenas só ouvida, ela deve ser também o quê? Se você quiser saber se é de Deus ou não, pega essa minha palavra e a pratica. Aí você vai saber se é de Deus ou não. Mas nós não queremos experimentar isso. Essa é a primeira parte. Temos que experimentar isso. Segunda coisa, sermos mordomos. O que é mordomo? Serviço. Precisamos servir.
Então o culto é serviço. Então muitas vezes a gente acha que culto é só ir cantar num lugar por 1 hora e depois ir embora para casa. Então agora eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando com Deus. Olha, eu vim aqui, agora o Senhor me dá o que eu quero. Eu vim aqui, comprei a Bíblia, aceitei, batizei, agora o Senhor faz o que eu pedi. O Senhor falou que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu estou trocando. Eu não estou fazendo por amor, eu estou fazendo por troca. Estou fazendo negócio com Deus. E João 2 ele fala que Jesus, quando ele falou a respeito do templo, que era o templo do Espírito Santo, o corpo dele, falou, destrua esse templo, que ele estava admirando o templo, pedras. E ele falou, destrua esse templo, em 3 dias eu edifico. Ele falando de quem? Ele falou, do templo dele. Então Jesus, naquele momento em que ele estava falando disso, você percebe que ele entrou na igreja e o tema era o seguinte: vocês estão fazendo um negócio na casa do Pai. Falou, eles estão vendendo e comprando na casa do Pai, fazendo negócio. A casa do Pai é casa de oração e não casa de negócio. É casa de adoração, mas não é de negócio. Porque a adoração já começou em nós. E agora, quando nós reunimos, nós compartilhamos a adoração e também os ministérios para edificação em amor. Edificação, para nós crescermos em amor, vivemos em amor nessa graça. E para que a gente faz essa administração? Para cada vez mais se conformar com a nova imagem de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que adorar em espírito, que é a nossa maneira de ser, e em verdade, que é a leteia. Isto é, o que é essa leteia? Ser como Cristo é. Como que Cristo foi? Ele precisou de um templo para adorar? Ou ele foi um templo que adorava, aonde ele passava ele servia, e Deus era visto, e todo mundo admirava, engrandecia Deus por tudo aquilo que ele fazia? Então, é isso que a gente tem para a gente meditar hoje. A verdadeira adoração, ela acontece assim. De que maneira? Dessa maneira que nós falamos. Primeiro, reconhecendo pela revelação e não por uma cabeça nossa quem é Deus. Segundo, que essa revelação foi dada por Jesus, ele já chamou Deus do quê? Pai. Veja como Pai. Veja a beleza da criação, o que ele já fez. Só de olhar para nós mesmos, se olha para a gente e fala, é muito perfeito o que ele fez. Então nós temos que adorar por tudo aquilo que ele já fez para nós. Por tudo que já recebemos e temos. Tudo que ele está fazendo em nós, a santificação. Tudo que ele está fazendo através de nós, que é a frutificação. Apenas nós temos que continuar fazendo o quê? Reconhecendo ele, o amor dele, a graça dele, mas só que a religiosidade entra e começa a dizer que ele não é bem assim. E aí a gente começa a ver um Deus totalmente diferente. Porque a religião, ela cria animosidade com a outra. E Jesus não veio trazer animosidade, ele veio trazer espírito. E o espírito é para fazer o quê? Reconciliação. Por isso que a palavra final dele é: o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Quem ouvir, vem. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É esse convite que nós temos que fazer. E o convite que a gente faz para as pessoas conhecerem esse Deus, porque nós perdemos o conhecimento de Deus. Nós perdemos a santidade, por isso ele vai fazer isso em nós, quando nós conhecemos tudo isso que eu falei, essa graça, esse amor, essa revelação. E também nós perdemos a justiça. Ele é a justiça. Então a gente vai fazer tudo acontecer, inclusive aqueles atributos de fidelidade, temperança, tudo que nós falamos, coragem, que ela vai acontecer no amor. Então a gente vai fazendo isso não porque nós vamos conseguir, é porque a gente vai tendo o olhar nele, sabendo o quanto ele nos ama, o temor, e esse temor de Deus, o quanto ele nos ama, nos dá aquilo que é a sabedoria para vivermos o dia a dia. É isso que nós temos para hoje. A verdadeira adoração, porque a palavra adorar é o que Deus é. A próxima vez eu vou falar o que Deus faz. Então, o que acontece com a minha religião? O que Deus é para a gente ser e não fazer. Mas a tendência do homem é o que Deus é para eu fazer. Então a religião, pode ver, as pessoas me perguntam, o que eu tenho que fazer para Deus? Não, ele falou, você tem que ser. Você não tem que fazer. Então, para adorar, nós temos que saber quem ele é e saber quem eu sou. Sabendo quem eu sou, tomo consciência. Esse amor dele me constrange e eu quero me mudar. Por isso que ele diz, aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E por que aparte-se? Vai para o céu? Não. É
É para poder refletir esse Deus através dele. Aquele que vai se apartando do mal, Deus vai agindo cada vez mais através dele para o bem. Então ele não tem esforço nenhum. Vai acontecendo naturalmente esse processo da santificação que o Espírito Santo vai fazendo, e esse processo da santificação que o Espírito Santo vai fazendo em nós, vai acontecendo também a frutificação através de nós, e as pessoas vão vendo quem? Através de nós? Deus. Porque a gente vai refletir o que a gente está vendo e querendo viver. Esse amor que a gente recebe, esse caráter dele, esses atributos dele que vem através de nós. Então não há um esforço, há uma graça. Eu quero também ser, não mais como eu era. Eu quero ser uma nova criatura. E esse ser vai fazer acontecer o fato. Amém? E não mais fazer. Essa é a tendência do religioso. Fazer nós vamos falar a vez que vem. Hoje eu falei adoração. O que Deus é e o que eu sou. Quer adorar a Deus? Seja realmente o reflexo de Cristo nessa vida. Você vai estar adorando em tudo que você faz. Se você beber um copo d'água, se você fizer alguma coisa, se você estender a mão para o próximo, se você orar, se você estiver onde estiver, ele falou, você vai refletir esse Deus, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém?